Nós vamos fazer aqui, vamos resolver esse trecho aqui de uma planilha de cubação, tá? Cálculo de volumes. Nós já temos as áreas, né? E vamos encontrar o volume e fazer a tabelinha aqui das compensações e descobrir qual que é a linha de Bruckner aqui, né? Primeira coisa, tá? Nós já vimos como é que funciona, né? Interpolação e tudo mais, como é que vai acontecer nas aulas anteriores. O que nós temos aqui é o seguinte, olha só. Nós temos o estaqueamento e nós temos as áreas trabalhadas. De cara, pessoal, eu consigo enxergar que aqui, ó, eu não vou ter volume. Vai ser tudo zero. Por que que aqui eu não vou ter volume? Para ter volume eu preciso de 3 dimensões. Bora lá fazer o desenho só para a gente relembrar, né? Então eu tenho a seguinte situação, olha, eu tenho uma área aqui específica de uma seção e eu tenho uma outra seção lá atrás, ó, né? Então, se eu tenho só essa área, eu não tenho volume, eu só tenho 2 dimensões, né? Me dá área, um metro quadrado. Para ter volume, eu preciso de 2 seções. Então, o que isso quer dizer, né? Olha só, eu preciso utilizar uma seção mais a outra seção. Aí, o que dizia lá, né? Olha, você pega a média, né, entre 2 seções, né, um segmento, né? A média da área entre 2 seções. E aí essa média de área entre 2 seções vai ser multiplicado pela distância. E aí quando eu multiplico pela distância, ó, aí sim eu encontro esse volume aqui, né? O volume dessa peça toda aqui. Por que que eu pego a área, né? A média da área, né? E não a área inteira de uma só. Se eu considerar a seguinte situação, olha só, eu tenho essa seção bem pequenininha e eu tenho aqui, ó, uma outra seção muito grande. Se eu pego a área daqui e multiplico pela distância, o volume que eu vou ter é irreal. Eu teria esse volume bem aqui, ó, né? Uma seção pequena, ó, se eu estou considerando só a área dela, né? Tá faltando um monte de coisa aqui, ó. Se eu pego só a do maior, a mesma coisa. Então, não posso. Eu tenho que tirar a média das duas. Quando eu tiro a média das duas, como é que vai sair o cálculo desse volume, né? Eu tenho uma seção pequena na frente e lá atrás eu tenho uma seção muito maior. Aí o que acontece? Se eu tiro a média das duas, na hora de calcular o volume, né? Ó, esse volume ele se adapta aqui, né? Ó, e eu acabo encontrando, né? Ó, uma média total desse volume, tá? Eu considero as duas situações, como já foi falado, tá, na nossa aula anterior. Só quis dar uma relembrada aqui para vocês. Então, como que vai funcionar esse nosso cálculo bem aqui, né? Olha só, bora primeiro só olhar para o aterro, desculpa, só para o corte, tá? Tem que fazer separado. A gente jamais vai misturar corte e aterro. Já vimos o porquê também, né? Custos são diferentes. Então, se eu vou olhar somente para o corte, eu tenho que pegar primeiro essas duas seções, tá? E essas duas seções vão me dar esse valor bem aqui, ó, né? Então eu tenho essas duas seções que vai me dar esse valor. Deixa eu escrever bem aqui do lado, tá? Mais ou menos como é que vai ficar. Dá para colocar uma equaçãozinha aqui dentro, tá, pessoal? Dentro da fórmula do Excel aí, né? E fazer essas contas de forma automática. Mas eu quero deixar bem explícito para vocês, né? Tudo que está acontecendo, eu vou deixar tudo aqui aparente, que vocês depois possam, né? Ter isso aí em mãos e copiar, enfim. Então, tá aqui, ó. Meu volume de corte, tá? Eu vou chamar o quê? Meu volume de corte entre a seção 0 e 1, né? Porque o meu volume, eu sempre vou trabalhar com duas seções para cada quantitativo de volume, tá? Então, meu volume de corte entre a seção 0 e 1 vai ser o quê? Eu tenho que tirar a média das duas áreas. Então, deixa eu abrir aqui um parênteses, olha só. 18 mais 39, né? Isso daqui eu tenho que dividir por 2. Estou tirando a média, né? E depois eu vou multiplicar isso daí pela distância. Então, qual que é a distância que eu tenho entre essas duas estacas? Da estaca 0 até a estaca 1, eu tenho exatamente uma estaca que vale 20 metros, tá? Então, basta eu resolver essa continha aqui que eu vou encontrar esse meu volume bem aqui, tá? Enquanto vocês fazem essa continha aqui, tá? Simples aí, eu vou continuar aqui para colocar a próxima conta. Então, agora, o que vai acontecer? Para calcular o meu próximo volume de corte também, né? Lembrem que a gente tem que repetir uma das estacas anteriores, ó, né? 0, 1, agora é 1, 2, tá? Eu não posso passar direto para 2. Se eu passo direto para 2, 3, né? Vai ter um trecho da minha estrada que eu não estou calculando o volume. Então eu tenho que pegar essas duas aqui agora para realizar esse cálculo, tá? E essas duas vão me dar esse valor bem aqui de volume de corte. Então, quem que é esse volume de corte? 39 mais 63 dividido por 2, e isso daqui multiplicado por 20.
a distância entre a estaca 1 e a estaca 2 vão ser 20 metros. Eu quero deixar bem claro, tá, que não é sempre que vai ser 20 metros aqui. Esses 20 metros ele é em relação à distância que você tem entre as seções. Por acaso, cada seção aqui está em uma estaca inteira, tá? Então não tem nada quebrado. Bora para o próximo. O meu próximo volume de corte agora entre a seção da estaca 2 e a seção da estaca 3, né? Nosso próximo trecho. Então, essas duas aqui agora vão me dar esse volume, tá? E aí nós temos 63 mais 0, né? Na seção da estaca 3 o volume deu 0. Eu vou dividir isso por 2 e multiplicar por 20, que é a distância, tá? Basicamente isso. Quando, né, se você ver aqui, ó, na verdade, você pode multiplicar direto por 10. Então, eu já sei até esse valor aqui, ó, né, que ele vai dar 630. Eu não sei os outros aí de cima, mas eu sei que esse volume bem aqui vai dar 630. Eu sei porque basta multiplicar, se está dividindo por 2 e multiplicando por 10, ou por 20, né? Se eu cortar esse 2 com esse 20 aqui, eu vou multiplicar esse aqui por 10. Mas eu consigo também, né, já fazer os próximos aqui, né? Como esses dois vão me dar o próximo aqui, e eu tenho 0 e 0, né? Eu sei que isso daqui vai ser 0 e a próxima também será 0. Então, quais foram os valores, né, que encontramos aqui em cima? 570 metros cúbicos e 1020 metros cúbicos, tá? Deixa eu passar isso para cá. 570 metros cúbicos e 1020 metros cúbicos, tá? Acabamos aí toda a parte do volume de corte. Deixa eu só tirar essas cores aqui, né, para melhorar aqui a nossa visualização. Beleza. Terminamos o corte. Oh, faltou eu escrever aqui os outros, né? Só VC 3, 4, né? Aí eu vou botar 0 mais 0 por 2, só para deixar explícito aqui, né? Não faltar nada aí. Claro que isso aqui vai dar 0. Vou copiar esse daqui para cá. O mesmo isso aqui. VC 4 para 5. Pronto. Acabamos aí toda a parte dos volumes de corte, tá? Vou até aumentar aqui o tamanho disso. Agora que nós já temos o volume de corte fechado, bora para o cálculo do aterro. Segue a mesma lógica do volume de corte, tá? Só que a gente vai utilizar as áreas de aterro. Então, essas duas primeiras aqui, né, vão nos dar o primeiro valor aqui de aterro, tá? Nesse ponto. Vai ser 0, né? Nesse caso, vou até copiar esse daqui. Então, volume de aterro entre a seção 0 e 1, né? 0. Agora nós temos aqui no próximo ponto, entre essas duas, né? Agora já não vai ser 0. Volume de aterro entre a estaca 1 e 2. O que é que está acontecendo aqui? Eu tenho 0 menos 23. Menos 230. Volume de aterro entre a estaca 2 e 3. A próxima aqui é menos 23 menos 48. Deixa eu mostrar aqui, ó, né? Tá aqui, menos 23 com menos 48, tira a média das duas, multiplica pela distância, e nós vamos encontrar o valor de aterro bem aqui, né? Qual é a próxima? Menos 48 menos 73, dividido por 2, vezes 20. E a última, menos 73 menos 45, dividido por 2, multiplicado por 20. Pronto. O que é que nós temos aqui agora? Menos 710. A gente considera negativo, né, por causa das nossas considerações para fazer as compensações, né? Corte entra positivo e aterro entra negativo. Então, nós temos aqui no 3,4 menos 1.210 e no 4,5, só falta ela. Deixa eu passar os valores para cá logo. Menos 1.180. Beleza. Só lembrando, né? Isso aqui, ó, pessoal, essa planilha fica toda automática quando você coloca as equações todas aqui dentro, né? Você só precisa descobrir as áreas, né? E tendo as áreas, né, você consegue fazer o cálculo da planilha toda separada aqui. Programas mais modernos, né?
Topograph, Civil 3D, eles já te dão uma planilha dessa daqui, tá? Só tem que tomar cuidado, né, para saber se está tudo saindo, né, nos conformes, tá? Por isso que é bom você ter o conhecimento de exatamente tudo que está acontecendo. Então, olha só, quase finalizada a parte do nosso volume. Acontece que está faltando nós corrigirmos o aterro. Por que que se corrige o aterro, né? Aquela situação que nós comentamos sobre a redução de volume durante a compactação do nosso solo. Para essa questão, né, foi dado aqui um fator de redução volumétrica, tá, de 20%. Isso quer dizer que você precisa de 20% a mais de material para aquele aterro, tá? Então, uma forma direta, a forma mais fácil, tá, que eu posso passar para vocês de encontrar esse valor aqui, ou de adicionar 20%, é pegar o valor anterior e multiplicar por 1,2, né? Você considera, o que é uma porcentagem, né? Pegar um valor e multiplicar por 100, né? Tá lá, porcento, né? Então, se você tira a porcentagem de 100%, é 1. Se você está adicionando 20%, né, ou seja, você quer 120% do valor total ali, né, você divide isso por 100 e vai ficar 1,2, né, basicamente. É só uma ideia. Professor, eu não quero fazer assim, eu quero encontrar os 20% e depois que eu encontrar os 20% eu quero somar. Tudo bem, não tem problema, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai pegar, para adicionar esses 20%, nós vamos colocar nessa coluna de aterro corrigido, né? Vamos colocar que ela vai ser igual à coluna anterior, né? Vezes 1,2. Nós estamos adicionando 20% a esse valor, tá? Então, puxa para cá, tá aí, ó, né? Isso quer dizer que o meu aterro de geometricamente, né? Lá na seção eu tenho menos 230 metros cúbicos, mas para preencher geometricamente isso daqui, eu preciso no corte de um volume total considerado de menos 276 metros cúbicos, né? Para poder conseguir fazer a compactação toda desse aterro, tá? Essa aqui é a adição, né, de 20% que nós fizemos. Agora que nós fizemos esses dois aqui, né, tanto corte quanto aterro, nós podemos passar para o cálculo aqui das nossas compensações, tá? Então, como é que vai funcionar daqui para frente? A primeira coisa, nós temos que esquecer essa coluna aqui de aterro. Porque no momento que você encontra o aterro corrigido, tá? O aterro comum ele não nos serve mais para nada. Nós não vamos mais utilizar ele. Nós vamos utilizar só o corte e o aterro corrigido, tá? Esse aqui do meio, não. Deixa eu até dar uma arriscada aqui nele, só para a gente saber que realmente nós não vamos mais utilizar, tá? Então, não olhem, tá, para esse camarada aqui, que nós não vamos utilizar ele agora, mas só vamos utilizar tanto o corte quanto o aterro corrigido. Beleza. Compensação, né? Terminamos o nosso cálculo de volume, tá? Fechou aqui. E agora nós vamos para o cálculo da compensação. Só uma observação antes, tá? Muitas vezes se coloca um total aqui embaixo, tá? Então é basicamente somar todo esse corte, somar todo esse aterro, né? E aí você sabe qual é o total de volume de corte, qual é o total de volume de aterro a ser considerado, tá? Na sua estrada, ali num trecho específico. A compensação transversal, ela só vai existir quando eu tenho seção mista. Então, já que logo aqui no começo, ó, tá tudo zerado, esse zero ele também se transporta para cá. Primeira coisa, tá? Então aqui também eu não tenho nada. Primeiro que a linha de Bruckner, né, é o acumulado. E já que ela é o acumulado, né, eu não tenho nada aqui para acumular ainda, tá zero. Então aqui é zero também, tá? Quem que vai ser, né, a minha compensação transversal? Nesse caso aqui, como a compensação transversal só existe quando nós temos seção mista, bem aqui eu tenho corte, um volume de corte, e eu não tenho volume de aterro. Se eu não tenho volume de aterro, a minha seção ela é uma seção em corte, ela não é uma seção mista. E por isso, eu não tenho compensação transversal. Aqui é zero. Isso quer dizer que esse valor de corte, ele vai inteiro para a compensação longitudinal. Eu vou guardar ele. Aí vocês têm que lembrar daquela simulação que nós fizemos, né? Comparem essa linha de Bruckner com um banco, tá? Compensação longitudinal e linha de Bruckner como se fosse um banco. Toda vez que você aterra, é dinheiro que você está depositando. Você está guardando dinheiro para você utilizar em algum momento, né? Então você está depositando esse dinheiro. Pegou lá o corte, ó, guardou, né? A linha de Bruckner, soma isso daqui, ó. O que é a linha de Bruckner? Ela é o valor anterior mais esse valor próximo aqui, tá? Da compensação longitudinal, né?
É basicamente só somar, né? Esse mais esse dá esse. Esse daqui mais esse vai dar esse. E assim por diante, né? Até dar o total lá. Por enquanto é 570, que nós ainda não fizemos os próximos. Agora, o que aconteceu aqui, ó? Né? Aqui nós temos uma seção mista, tá? Então, se nós temos uma seção mista, nós temos corte e nós temos aterro, nós vamos ter compensação transversal. Como funciona essa compensação transversal? Eu tenho uma quantidade de corte e uma quantidade de aterro a ser realizado no mesmo trecho, no sentido transversal. Disponível para eu utilizar, eu tenho 1.020 metros cúbicos. E para o aterro, eu preciso somente de 276. Então acontece que eu consigo realizar todo esse aterro, né? De 276 metros cúbicos. E ainda sobra material, porque desses 1.000 eu utilizei 200, mas ainda sobrou uma quantidade, né? Quanto é que sobra? Ainda sobrou 744. Se sobrou, eu vou colocar lá no banco, né? Vai lá para a compensação longitudinal, né? E vai lá para o banco, ó, vai adicionando lá na linha de Bruckner, né? Então, bora enxergar isso daqui, tá? Visualmente aqui na nossa seção, o que será que estava acontecendo, né? Então, nós tínhamos 1.200, deixa eu colocar aqui, ó, pronto, 1.200 de corte e 200 de aterro. Então, imagina aqui uma seção, ó, talude, tá? De corte, a plataforma e um talude de aterro. Então, aqui é o meu terreno natural, né? Ó, mais ou menos assim. Então, aqui eu tenho, olha só, o tamanho desse corte aqui, ó, tá? Desse volume todo é 1.020 metros cúbicos. E esse aterro aqui é 276 metros cúbicos. Então, eu consigo utilizar um pedaço, tá? Desse corte, ó, e aterrar esse pedacinho aqui que eu estou precisando. Né? Eu pego só um pedaço dele, ó, só isso aqui, ó, né? Só esse pedaço aqui é o suficiente para aterrar ele, né? 276. O resto daqui, ó, que sobrou, fica guardado lá, vai lá para compensação longitudinal. Bora para o próximo aqui. Agora, tenho outra seção mista, né? E nessa minha seção mista aqui agora eu tenho 630 metros no corte disponível e eu tenho aí necessário para aterro 852 metros cúbicos, tá? Então, o que eu faço, né? Putz, eu tenho agora o volume de aterro é maior do que o de corte. Não tem problema. Na compensação de transversal, eu vou utilizar tudo que eu tenho disponível naquela minha seção transversal, que é, no caso, 630. Tá? Tudo que eu tinha disponível. E, só que, mesmo eu utilizando todo esse material, ainda faltou. Né? Faltou aí, ó, menos 222, quer dizer, faltou 222 metros cúbicos, né, para compensar esse aterro. Tá? Então, bora enxergar essa outra seção aí. Essa aqui era a seção anterior, né? Como é que seria essa seção aqui, né? Que eu tenho um aterro maior, né? Então, a mesma coisa, eu tenho uma seção mista, né? Onde eu tenho corte, aterro, né? Só que o meu aterro, o meu corte dessa vez, ó, né? Ele é menor do que o meu aterro, olha só. Tá? Então, eu tinha aqui disponível, cadê? 630. E eu precisava de 852. Então, todo esse material aqui do 630 eu utilizei aqui no 852. Mas mesmo assim não foi suficiente, né? Ainda faltou, tá? Um trecho aqui, um pedaço. Ó, eu consegui compensar tudo isso daqui, ó, mas faltou um pedaço aí para compensar. E aí vem para cá, para a compensação longitudinal, tá? E aí, continuando, nessa próxima aqui, ó, não é uma seção mista. Eu tenho aterro, mas eu não tenho corte. Então, na compensação transversal é 0. E esse valor ele vem inteiro para cá, ó, menos 1.452. Novamente aqui não é mais uma seção mista, é só uma seção em aterro. E esse valor também vem inteiro para cá, 1.416. E olha só, nossa linha de Bruckner aqui, né, com o acumulado. Então, quem é essa daqui? Ó? 0 mais 570 deu 570. Quem é essa próxima? 570 mais 724 deu 1.314. 1.314 menos 222, né, 1.092 e assim por diante até ter o nosso valor final aqui. Se o nosso valor final deu negativo, quer dizer que faltou material. Se faltou material, né, eu não tenho de onde extrair aqui na minha estrada, eu tenho que realizar agora um empréstimo. Né? Lembra lá? Quando falta material, né, só um instante, se faltou dinheiro, né, no banco, né,
Olha só, tá aqui o meu dinheiro, né, que eu tinha disponível lá no banco. Eu tinha isso aqui, tudo disponível. Eu fui usando quando eu precisei, ó, gastei 222, gastei mais 1.000, gastei mais 1.000, fiquei no negativo. Se eu fiquei no negativo, eu preciso de empréstimo. Se, por acaso, fosse um valor positivo aqui no final, era um material que estava sobrando. E esse material que estava sobrando, ele vai para o bota fora. Nem sempre nós vamos ter esse estaqueamento, né? Sempre uma seção será exatamente em cima de cada estaca. Às vezes nós temos estacas quebradas ou seção em estacas quebradas. Por exemplo, aqui. Vou botar 16. 5 mais 16. Então, essa seção ela foi criada aqui, uma seção na estaca 5 mais 16 metros, tá? E aí a gente pode inventar aqui um volume qualquer para ela de 32 metros de corte e 22 de aterro, tá? Pronto, só para a gente fazer esse cálculo. Eu vou fazer um cálculo aqui agora de volume de corte entre a seção da estaca 5 e a seção da estaca 5 mais 16, tá? Acontece que eu não tenho uma estaca inteira. Eu não tenho mais 20 metros, tá? Dessa seção para essa seção, a minha distância não é 20 metros. A minha distância é somente 16 metros. Ah, mas como é que eu sei disso? Bom, tu pode olhar, tem várias formas, né? Mas você pode olhar a estaca 5 mais 16. Então tá repetindo a estaca e somando 16, tá? Então 16 metros é a distância entre esses dois pontos. Ou, tá? Você pode transformar tudo isso daqui para metros, tá? E subtrair um pelo outro, né? Se você subtrai esse desse, né? Ó, 5 mais 16 menos 5, tá? Vai dar 16. E assim por diante, tá? Você pode fazer nos demais. Então, bora calcular esse último aqui para vocês terem registrado para vocês, né? Esse pedaço. Olha só. Qual, né, vai ser o valor que nós vamos encontrar de volume para corte, né? Nesse pedacinho bem aqui. Então, bora preencher aqui. Eu tenho na estaca anterior aí, ó, né? A estaca 5 é 0, o volume de corte, ou, desculpa, a área de corte, mais 32 de área de corte da seção na estaca 5 mais 16, divide isso por 2, multiplica por 16. É a distância entre as duas seções, tá? Não é mais por 20, certo? E aí nós temos aqui o volume de aterro, mesma coisa, 5 e 5 mais 16. Então, como é que eu vou encontrar? Eu tenho na minha seção anterior menos 45, menos, né, 22 da minha seção atual, dividido por 2, multiplicado por 16. Tá? Então, deixa eu fazer aqui, para ver quanto é que vai dar. 256. Então, o nosso corte deu 256 e o aterro deu menos 536, tá? Continuando para cá, então eu tenho um volume para ser compensado transversalmente aqui, né? 256, e eu preciso de 643,2, tá? Quanto que eu consigo compensar? 256, né? Então, faltou, né? Eu não consegui compensar tudo, faltou uma quantidade aqui, ó, faltou 387,2 para ser compensado, né? E eu vou ter aqui no final, né, o meu volume aí da linha de Brooke, né, adicionado, né, o melhor, né, subtraído, né, mais esse valor, e eu estou um valor negativo aí de 2.163,2, tá? Então, essa daqui, né, quando nós temos aí uma seção quebrada, né, uma estaca quebrada, é assim que é feito. Então, eu fiz questão de colocar, né, para justamente vocês terem o conhecimento de que não é sempre multiplicado por 20. Depende da distância que nós temos entre as seções, tá? Sempre vai depender dessa situação. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários.